Oi, eu sou a Silmara, esse é o Momentum da Leitura e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. E hoje eu vim trazer a resenha desse livraço, Medicina dos Horrores, da Lindsay Fitzharris, nessa edição bem bonitona da editora Intrínseca. E eu quis trazer uma resenha desse livro porque com ele a gente consegue traçar vários paralelos com a nossa realidade atual. E apesar, de esse título meio que enganar, esse livro aqui é de não ficção, então ele na verdade é um livro biográfico. E aqui vai contar a história do Joseph Lister. E hoje a gente conhece mais o produto que ele recebeu, a homenagem, que é o Listerine. Mas que o Joseph Lister contribuiu horrores para a história da cirurgia, que antigamente era retratada realmente como um show de horrores, assim como o título sugere. E esse livro aqui eu achei incrível por diversos motivos que eu vou falar, ao longo do vídeo, mas principalmente vale enaltecer essa edição super linda da editora Intrínseca, que é de capa dura, que tem esse corte maravilhoso pretão. E é uma edição super caprichada, com fitilho, essa folha de guarda aqui maravilhosa, que remete muito a essa história. É uma pena só que o livro não tenha nenhuma ilustração, mas o início de capítulo é bem bonito. Ao longo aqui dos capítulos vai trazendo diversos instrumentos cirúrgicos, então isso tudo deixa a experiência de leitura muito boa. Mas antes de começar esse conteúdo, aproveita que você tá aqui e já senta o dedo no botão do like, que isso ajuda muito no engajamento do vídeo. Aproveita também para se inscrever aqui no canal para me acompanhar nas próximas leituras e vamos me ajudar para fazer esse canal chegar aos 2.000 inscritos. Lembrando que o link de compra desse livro aqui vai estar aqui embaixo na descrição, mas lembra também que tem o link geral que você pode comprar qualquer coisa no site da Amazon, que para você não custa nada, nenhum centavo a mais, além do valor da sua compra, mas eu ganho uma comissão se você usar esse link, então vai me ajudar horrores, gente, sério. Vem me ajudando muito, então, por favor, continue. Começando, então, bora falar desse livro aqui, que, como eu disse, ele é um livro biográfico, vai contar a história, desse médico britânico, Joseph Lister, que nasceu em abril de 1827. E logo no prólogo desse livro, a gente já conhece como era o cenário das cirurgias naquela época. Então, a gente sabe, a gente descobre que elas eram realizadas em anfiteatros. Não era bem um teatro, mas era um local onde eram realizadas as cirurgias com plateia. Então, diversas pessoas poderiam assistir, não só profissionais da área da saúde, como também estudantes, curiosos mesmo, pessoas completamente fora da área, mas queriam saber, o que é que estava rolando ali. E esse cenário era super comum, que era justamente o local lotado. Então, eram muitas pessoas próximas, tanto do paciente que estava sendo operado, quanto dos médicos, assistentes, era tudo assim, bem muvucado. O livro, inclusive, relata que num dia de inverno, um inverno britânico, esse local era extremamente quente pela quantidade de pessoas que ficavam ali. E as cirurgias não eram só realizadas, em pessoas vivas. Era muito comum que prisioneiros, criminosos que já foram condenados, fossem assistidos também no processo de dissecação. E até tinha, essa ideia que o fato dele estar sendo assistido era uma forma de punição adicional, mesmo que a pessoa, já não estivesse mais viva. Então, tanto essas cirurgias quanto as dissecações, elas eram tratadas como uma forma realmente de entretenimento. Tinha até ingresso, como se fosse um ingresso de teatro mesmo, para ir assistir esse evento. E esse evento não necessariamente era tratado, como uma forma de pesquisa científica. Não, na verdade eram só curiosos que estavam ali. Então era isso mesmo, era só uma forma de se entreter. Só que mesmo nessa época já rolava algumas críticas a essa forma de entretenimento. Tinha um filósofo francês que é o Jean-Jacques Rousseau, que chegava a criticar esse tipo de entretenimento. E ele falava, que a visão do anfiteatro era horrível, porque tinha, um corpo aberto ali,
eram esqueletos, tinha o cheiro, né, de putrefação, o cheiro de pus, sangue. Então ele mesmo falava que era um local macabro, um local horrível. Não era esse tipo de local que iria fornecer algum tipo de diversão. Mas mesmo assim, não tinha jeito, os locais lotavam. Mesmo porque fazer uma cirurgia naquela época era considerado assim um evento raro. Justamente porque os médicos, né, os cirurgiões no caso, eles faziam em último caso, era só em caso realmente de vida ou morte. Isso por conta, né, dos altos riscos, era realmente um procedimento muito invasivo e muito perigoso. Era realmente o último recurso. Então, como era um evento, não tinha jeito, lotava mesmo porque até então não se tinha a menor ideia de a necessidade de um ambiente no mínimo limpo para esse tipo de procedimento. Então os médicos ali, eles não tinham nenhum costume de lavar o próprio avental de uma cirurgia para outra ou de um dia para o outro. O avental deles ficava cheio de sangue, né, de uma pessoa, de outra pessoa, de pus também, né, que ia acumulando ali ao longo das cirurgias. Então o avental chegava a ficar duro de tanta sujeira. Nenhum instrumento era limpo de uma pessoa para outra. Os instrumentos, né, eles eram reutilizados, a própria mesa era reutilizada, tirava uma pessoa, colocava outra. Era assim, cabuloso. O negócio era realmente tenso. Só que esse cenário, principalmente, né, a roupa que eles utilizavam, era considerado o uso dela com honra e com orgulho. Até as facas que eles utilizavam para fazer as cirurgias eram um verdadeiro paraíso para as bactérias, porque as facas eram todas cheias de detalhes, entalhados. Então tinha aqueles vincos, né, na borda da faca, e ali ficava acumulando um monte de sujeira. Só que esses entalhes deixavam que a faca mais bonita. Então, na verdade, era fins única e exclusivamente estéticos que superava, né, a função da faca. Ou seja, num cenário desse, né, considerando as cirurgias feitas em anfiteatros, em hospitais, era considerado muito mais seguro realizar esse tipo de procedimento na casa da pessoa, né, no ambiente doméstico, mesmo com também teria ali muita sujeira, não era um ambiente preparado, né, para esse tipo de procedimento, mas era infinitamente melhor do que fazer num ambiente hospitalar. Inclusive, os índices, né, de mortalidade no ambiente hospitalar era de 3 até 5 vezes mais altos do que no ambiente doméstico. Mas é claro, né, que só apenas, né, as pessoas mais ricas, as pessoas mais privilegiadas, tinham essa condição de realizar uma cirurgia em casa ao invés de ser no hospital. Também, como nessa época a anestesia ela estava começando a ser utilizada, ela só foi aceita em 1853. Então, até o uso da anestesia, uma cirurgia considerada bem-sucedida era uma cirurgia rápida. Quanto mais rápido, melhor. Porque, né, aí era papum, cortou, acabou, menos dor o paciente sentia. Só que aí nessa, né, de fazer o negócio com pressa, muitos acidentes acabavam acontecendo. Então, alguns membros do próprio paciente poderiam ser amputados sem querer. E não só os pacientes, né, mas assim, quem tivesse ao redor, fosse assistente, pessoa que estava lá coreando, assistindo muito perto, também poderia, né, sofrer algum tipo de corte que poderia se tornar uma infecção e a pessoa facilmente morreria, né, de infecção. Alguns assistentes até perdiam os dedos, né, pela coisa abrupta mesmo, né, que acontecia, a forma abrupta. Inclusive, tem uma cirurgia que é relatada no livro que tem uma taxa de mortalidade de 300%. Então, assim, é literalmente um show de horrores. Era infinitamente pior para as mulheres que iam, né, nesse ambiente apenas parir. Só que aí nessa, as mulheres sofriam alguns cortes, as bactérias que estavam ali tudo contaminada nos instrumentos cirúrgicos, né, elas eram passadas de um paciente para outro. Então, uma mulher que era saudável, ela ia lá, né, para ter o parto e infelizmente ela
ir a óbito por causa desse ambiente tão sujo. Inclusive, né, nessa época, o número era estimado de 3.000 mortes de mulheres grávidas por ano, causado, né, por infecções bacterianas, e isso dava uma morte a cada 210 partos. Fora que, para piorar, nesse ambiente, a iluminação era feita por velas. Então, o médico, né, o cirurgião que estava ali no meio do procedimento, ele não conseguia enxergar, né, porque a vela, ela dá uma iluminação completamente instável, e ele acabava aproximando a vela do paciente para ele conseguir enxergar melhor. Então, era a cera da vela caindo no paciente exposto com alto risco de queimadura, que é ainda pior, e como se não bastasse, para piorar todo esse cenário, no livro é relatado como a obsessão dos britânicos com a pontualidade chegava a níveis extremos, a níveis absurdos. Então, é relatado o caso de uma jovem que ela foi, né, até o hospital e ela sofria de inflamação no cérebro e também tuberculose. Mas aí ela foi até o Guy's Hospital em Londres, só que foi recusado, né, a internação dela, porque ela foi numa segunda-feira e os únicos dias em que se realizavam esse tipo de procedimento eram as sextas-feiras. Então, até aí, meio que, né, tudo bem. Ela deixou de ir na segunda-feira e foi na sexta-feira. Só que foi recusado novamente. A internação dessa jovem foi negada porque ela chegou 10 minutos atrasada. Ela acabou morrendo alguns poucos dias depois e a gente consegue ter um pouco de ideia, né, de quão relevante era a saúde e a vida, né, das pessoas que recorriam ao hospital. E o quanto eles se importam com a pontualidade, né? Nesse caso, eu já teria morrido fazia tempo. Então, por causa dessa alta taxa de mortalidade, os hospitais eram conhecidos como casas da morte. Inclusive, alguns hospitais eles só admitiam os pacientes se eles cobrissem não só as despesas dos procedimentos, o que ele ia fazer ali, né, uma internação, uma cirurgia, quanto também as despesas do óbito, do enterro, porque a taxa, né, a probabilidade daquela pessoa ir a óbito, daquela pessoa falecer, era altíssima. Então, ele tinha que, inclusive, pagar o próprio enterro. E nisso, o que era considerado naquela época era que um soldado lutando em Waterloo, naquela época, tinha mais chance, maior era a probabilidade dele sobreviver do que uma pessoa se encaminhando até o hospital. Nesse cenário extremamente caótico e observando, né, o que estava acontecendo, o Joseph Lister, ele decidiu que ele ia encontrar qual era a causa, qual era o problema, né, do porquê, qual era o motivo de tantas pessoas virem a óbito. Então, ele queria encontrar o que causava essas infecções pós-operatórias, o que causava, como fazia, né, para reverter esse quadro, como ele poderia fazer para eliminar ou totalmente o problema, ou pelo menos uma parte dele. E o Joseph Lister, desde adolescente, desde os 14 anos, ele já tinha, né, esse interesse, por causa também da própria família dele. Então, com 14 anos, ele já desenhava todos os ossos, o esqueleto, com detalhes os ossos das mãos, assim também como os ossos do crânio. Ele chegava a pintar com um pincel lá especial todo o sombreamento dos músculos, era tudo bem detalhadinho, ele era muito meticuloso. E como ele já estava ambientado, né, nessa área, ele usava muito um microscópio para ficar fuçando mesmo. Naquela época, o microscópio ele era vendido como um brinquedo, para curiosidade mesmo. Então já tinha um kitzinho pré-estabelecido pelo fabricante, com várias lâminas que a pessoa podia, né, colocar lá para poder enxergar. E nessa lâmina tinha cortes de ossos de animais, tinha escamas de peixes, tinha flores para conseguir visualizar muito bem. Mas tudo isso, né, não tinha critério científico sério nenhum. Era única e exclusivamente para fuçar, para curiosidade mesmo. Porém, o Lister ficou obcecado por esse instrumento e ele realmente achava muito relevante para critérios científicos,
mesmo que os professores dele eram completamente contra. Até os professores na área da cirurgia falavam que aquilo era uma perda de tempo, que não adiantava nada ficar buscando detalhes pequenininhos, detalhes microscópicos, sendo que a cirurgia ela era feita no campo amplo, né? Era feita a olho nu. Só que, enquanto isso, os franceses faziam descobertas em um nível frenético, mesmo porque estava rolando ali a Revolução Francesa. Então, a alta, né, a ascensão dos hospitais estava realmente num nível insano. Então, eles realmente utilizavam muito microscópio, eles já estavam muito avançados. No início do século XIX, eles já tinham vários diagnósticos por causa do microscópio. Eles já analisavam sangue, urina, coisa que a gente usa até hoje num simples exame mesmo, né, de urina tipo 1 ou um hemograma completo. A gente faz exatamente com esse mesmo procedimento, só que, claro, hoje em dia com muito mais informações. Então, quando Lister estava entrando na faculdade, os médicos parisienses, eles já realmente faziam diagnósticos de doenças de pele, de sangue, do trato urinário, e isso tudo com o uso do microscópio. Enquanto isso, os britânicos ainda estavam insistindo que aquilo era um instrumento inútil e eles não viam realmente nenhuma necessidade do uso. Só que o Lister, de tanto fuçar, ele começou a realmente compreender com um nível muito avançado sobre as propriedades do microscópio, o uso correto dele, coisa que os professores eles não sabiam. Eles realmente não conseguiam compreender esse tipo de instrumento. Então, o Lister estava muito mais avançado do que os próprios professores. E os professores, eles tentavam se apegar a uma coisa mais prática. Então, eles queriam saber do diagnóstico como forma de tratamento e o que fazer com aquela doença. Eles não queriam saber como a doença surgiu. Só que o Lister, ele ficou realmente encafifado e ele acreditava muito que, conhecendo a causa, ele conseguiria prevenir que muitas dessas doenças acontecessem. Ele achava realmente que ele conseguiria prevenir muitas dessas mortes. E de tanto e tanto fuçar, em 1852, o Lister conseguiu a sua primeira grande contribuição com o uso do microscópio. E ele descobriu que as fibras musculares, né, da nossa íris, elas têm ações involuntárias, então elas são responsáveis, né, por contrair e descontrair o músculo da pupila, que é a bolinha preta do olho. E foi a partir dessa grande descoberta para a ciência que o Lister começou a ganhar um destaque e ser realmente diferenciado dos outros profissionais que não viam utilidade nenhuma no microscópio. Só que o Lister, ele era realmente obstinado. Os professores não conseguiam convencer ele do contrário. Ele realmente não acreditava que aquelas respostas prontas de é inútil e pronto, acabou, era suficiente, e ele começou a realizar as próprias pesquisas na casa dele. E daí ele teve a grande, brilhante ideia de pegar um ferimento ali que tivesse pus. Ele raspou esse pus e foi observar no microscópio. E o que ele realmente viu ali fez um boom na cabeça dele e ele começou a reconsiderar tudo que se acreditava até então. E aí ele começou a fazer algumas ligações, né, do que ele estava vendo ali com o processo de putrefação de organismos vivos, né? Qual era o procedimento, o processo de decomposição, o que isso estava ligando com as cirurgias e que esse processo, né, de material orgânico que estava começando a ficar podre perto ali dos pacientes, muito provavelmente estava relacionado com o fato dos pacientes irem a óbito depois. Então ele começou a refletir como seria se tirasse esses materiais orgânicos, né? Se tivesse um ambiente um pouco mais limpo, o que isso poderia contribuir? Só que essa simples ideia do Lister de, né, dar uma mudada, uma reformulada nesse ambiente era visto de uma forma muito ruim para a comunidade médica, que era um pouco mais conservadora, um pouco mais tradicional. Então, eles não queriam mudar o que já estava ali, o que eles achavam que era certo. Eles achavam completamente arriscado essas novas ideias, né? Essa inovação era tratado, inclusive, como rebeldia. Mesmo porque
Antes do Lister, tinha um médico húngaro em 1865 que era chamado Ignaz Semmelweis ou algo do tipo. Ele chegou a falecer num manicômio com 47 anos, porque ele foi um dos que começou a sugerir para os médicos um procedimento simples de lavar as mãos. E essa conduta do médico, né, começou a constranger os colegas dele de profissão que via isso, né, essa mera sugestão como uma afronta. Mesmo assim, o Joseph Lister não se abalou. Pelo contrário, quando ele descobriu que tinha um outro químico muito influente lá na França, chamado Pasteur, ele, como químico, foi chamado para investigar o motivo dos vinhos e das cervejas estarem estragando. O Pasteur foi lá investigar, né, qual que era a situação, o que estava rolando ali. E ele levou o quê? Nada mais, nada menos que um microscópio. Com isso, analisando, né, o vinho estragado, a cerveja estragada, ele conseguiu identificar qual era a bactéria responsável por esse processo. Aí, analisando uma coisa aqui, analisando outra coisa ali, ele sugeriu, né, para as vinícolas, as empresas ali da região, que elas fizessem um procedimento para evitar que essa bactéria, né, proliferasse e estragasse os produtos. Ele sugeriu que os líquidos eles fossem aquecidos e que aquecer esses líquidos de forma lenta iria, né, matar essa bactéria em específico que era responsável por estragar todo o rolê. Esse procedimento ele é utilizado e aprimorado, né, mas é utilizado até hoje, como que a gente conhece como pasteurização. E mesmo contribuindo com essas empresas, né, com essa indústria de vinhos e cervejas, o Pasteur também era amplamente criticado pela comunidade médica, pela comunidade científica. Ele era conhecido como um homem rebelde. E o que ele chamava, né, de um mundo infinitamente pequeno era considerado uma coisa extremamente fantasiosa. Só que quando o Joseph Lister leu essa pesquisa do Pasteur, ele começou a identificar ali umas certas semelhanças e ele passou a concentrar todas as pesquisas dele num antisséptico, num produto que fosse suficientemente capaz de eliminar essas bactérias, esses organismos, esses germes que rodeavam ali o paciente. Só que nesse caso ele queria destruir só a bactéria sem danificar, né, os tecidos, sem danificar a pele do paciente. Nisso ele acabou chegando ao ácido carbólico, que é também conhecido como fenol, só que naquela época ele era utilizado para limpar esgoto. Mesmo assim, ele utilizou esse mesmo produto nos pacientes dele. E em 1865, numa leva de 10 pessoas que foram submetidas a esse procedimento, 8 delas passaram pela cirurgia e teve sucesso no pós-cirúrgico. Então, elas se recuperaram 100% com a ajuda, né, desse produtinho aí chamado ácido carbólico. Aí é que o Lister começou a realmente ser rebatido, ele foi rechaçado pela comunidade científica criticando esse método. Só que ele, o Lister, ele era bem fino, né, e ele só argumentava dizendo que não era para ele ser rechaçado ou julgado pela forma como ele conseguia convencer as pessoas, e sim ele deveria ser rechaçado com provas científicas. Chegavam a acusar o Lister como alarmista, querendo gerar ali um problema, uma questão, falando desses micro-organismos, essas coisas que ninguém sabia, falando que coisas que ninguém conseguia ver poderiam matar uma pessoa. Imagina, gente, que absurdo! E falavam que essas pesquisas dele, né, ele retratava a natureza como uma coisa megera, uma coisa assassina. Quando eu li essa parte, eu confesso que eu fiquei me perguntando se essas mesmas pessoas, será que durante uma pandemia, elas iam vir com aquele discurso de talvez seja só uma gripezinha, não tem necessidade de alarde, bora trabalhar todo mundo? Não sei, fiquei refletindo que talvez tenha aí um padrão. Além disso, tem o fato de que, para muitos cirurgiões que já tinham um certo tempo de casa, tinha ali 15, 20 anos de cirurgia, era muito difícil para eles aceitarem essa nova informação
de que muito provavelmente eles foram os responsáveis pelos óbitos dos próprios pacientes pelo simples fato que eles se recusaram a lavar as mãos. Então, era mais conveniente criticar mesmo. Mas mesmo com essas infinitas críticas, o Joseph Lister passou a ser considerado o cirurgião mais renomado da Escócia e ele foi intimado, né? Ele foi convidado, talvez melhor dizendo, a fazer uma operação em ninguém menos do que a Rainha Vitória. A rainha foi tratada com sucesso, o método listeriano foi muito bem sucedido. A rainha foi lá e deu o selo real dela de aprovação para esse método antisséptico listeriano. A rainha reforçou a confiança dela no método, né, do Lister. Depois disso, o cara começou a ficar tão metido, tão enjoado, que ele começou a falar para os alunos dele que ele era o único homem na Terra que já tinha colocado uma faca na rainha. Todo zoeiro ele. Porém, ainda assim, com o método aprovado pela rainha, com o selo de qualidade real, com números, estatísticas, comprovação científica e tudo mais, ainda tinha uma nação que estava completamente descrente desse novo método inovador e não queria aceitar nenhum tipo de procedimento perto disso. A nação queridinha, é claro, nosso querido Estados Unidos da América. Inclusive, em vários hospitais norte-americanos era completamente, terminantemente proibido o uso método listeriano, porque eles consideravam um método muito complexo, um método muito inovador, porque realmente, né, é uma coisa muito complicada esse negócio de lavar a mão. Mas, enfim, em 1876 rolou nos Estados Unidos um congresso internacional de medicina na Filadélfia, né, Pensilvânia, e o Lister foi lá falar, né, do método dele. Só que ele lá, na primeira cadeira, né, na primeira fileira, ficou vendo um orador atrás do outro, atacando demais o trabalho dele. Só que o homem, ele não se deixava abalar na frente, né, das outras pessoas. Ele realmente lá com o método dele, todo fino, todo jeitoso de falar, todo pomposo, falava que não tinha como ele não relacionar o que estava dando certo e que ele iria sim continuar defendendo aquele sistema que poderia salvar milhares e milhares de vidas. Enquanto ele estava ali debatendo, enquanto as pessoas estavam debatendo, as pessoas continuavam morrendo nos hospitais. E quando realmente foi a vez, né, dele falar, ele ficou 2h30 defendendo e explicando, talvez ele até tenha desenhado as relações que ele fez com micróbios, com sujeira, com putrefação, com pus, ferimentos, né, pacientes lá na sala cirúrgica. Ele trouxe vários relatos de casos que deram certo, fez várias demonstrações, né? O que hoje em dia a gente consideraria um podcast, uma live de tão grande que foi, né? Mas de tanta informação. No final das contas, no final do congresso, as pessoas ainda criticaram ele porque a palestra foi muito longa e consideravam que ele era mentalmente desequilibrado. Mas apesar disso tudo, felizmente o Lister, ele viveu tempo suficiente para realmente presenciar, vivenciar que todo o método que ele fez, que ele estudou, todas as teorias e técnicas que ele propôs, elas foram amplamente utilizadas e não só foram aceitas, como ele realmente virou o herói, o pai da cirurgia. Ele foi nomeado cirurgião pessoal efetivo da Rainha Vitória, foi condecorado com vários prêmios, medalhas, foi sagrado cavaleiro, foi presidente da Royal Society, que, né, outra pessoa talvez um pouco influente também tenha compartilhado aí esse mesmo cargo em épocas diferentes, ninguém menos que o Sir Isaac Newton. Ele recebeu o título de Lord Lister e também naquela palestra lá que ele deu, naquele congresso na Pensilvânia, ele acabou inspirando e influenciando vários empreendedores. Teve um químico lá naquela palestra que assistiu
o Lister e não só acreditou completamente em tudo aquilo que ele estava falando no método listeriano, que ele acabou desenvolvendo um antisséptico bucal. O químico foi o Joseph Lawrence e o produto, né, que ele desenvolveu, ele homenageou carinhosamente como Listerine, que a gente usa até hoje e ele é famosíssimo. Outro cara que estava ali também na palestra e não só assistiu toda aquela live lá, quanto também curtiu bastante, foi o Robert Wood Johnson. Ele acabou chamando os irmãos dele ali para fundar uma empresa para fabricar e produzir em massa os primeiros curativos e suturas cirúrgicas que eram adeptos e adequados ao método listeriano. Daí, esses irmãos se uniram, fundaram a firma e deram o nome para ela de Johnson & Johnson. Fora também que depois do Lister, o cargo, né, de cirurgião, de médico cirurgião, ganhou um novo significado. Naquela época, eles eram conhecidos como profissionais braçais. E principalmente eles eram, né, reconhecidos, enaltecidos pela rapidez, pela facilidade papum que eles usavam um bisturi. Hoje em dia, né, os grandes cirurgiões, eles já são reconhecidos por serem pessoas metódicas, observadoras, cuidadosos, né, que tem ali uma precisão. E antes os cirurgiões, eles eram, né, conhecidos como inferiores, porque era realmente um serviço manual. Eles literalmente usavam as mãos, né, para ganhar vida. Tanto que grandes hospitais, eles não pagavam efetivamente esse tipo de profissional. Muitos trabalhavam de forma voluntária e os que eram pagos era realmente assim, um preço nem simbólico. Tanto que no livro fala que um catador de insetos, o responsável por eliminar piolho, insetos de colchão do hospital, era muito melhor pago do que um cirurgião. Hoje, né, a gente sabe que o cenário é bem diferente e um cirurgião médico, ele ganha um dos salários mais altos, né, entre os cargos médicos. O Lister transformou completamente a cirurgia, a medicina, ao que antes era considerado como medicina dos horrores, para o que hoje a gente conhece, a gente sabe, como uma ciência moderna, uma metodologia científica aplicada, testada, comprovada. Então, né, por causa desse progresso, por causa desse processo, milhares de vidas foram salvas no momento em que a ciência e a medicina, elas finalmente se fundiram. E todas as informações que eu passei aqui são todas no livro, mas ainda assim, eu não falei nenhum décimo da quantidade de conteúdo que esse livro abrange. Realmente é muita informação. Então, para quem gostou dessa resenha, eu super indico a leitura. Tem muito mais curiosidades, muito mais informações, tudo muito detalhado, muito explicado. E eu super recomendo para quem gosta desse tipo de curiosidade, para quem gosta de história, né? História da medicina. Esse livro realmente é perfeito. Talvez ele tenha algum tipo de palavreado, alguns termos mais técnicos, mas mesmo assim eu acho que é uma leitura muito proveitosa. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Me contem aqui embaixo nos comentários o feedback de vocês. A opinião de vocês é muito importante para mim. E muito obrigada por assistirem até aqui. Até o próximo vídeo. Um beijo e